Há 15 anos estive em Ouro Preto pela última vez. Desde então, muita coisa mudou, mas a história preservada entre suas madeiras, igrejas e casarões continua fascinando quem passa por aqui. Dessa vez, a viagem teve um sabor especial. Eu vim de moto, percorrendo estradas cercadas de belas paisagens até chegar a essa cidade histórica, um dos maiores tesouros do Brasil. Convido você a caminhar comigo pelas ruas de pedra, conhecer os encantos da cidade, admirar suas belas igrejas e descobrir os segredos que atravessaram séculos de história. Bem-vindos a Ouro Preto. Os casarios aqui, coloniais de Ouro Preto, são os maiores símbolos, gente, da arquitetura barroca brasileira. Foram construídos entre o século 17 e 18. É fantástico, é uma viagem ao passado. Com certeza isso aqui é uma viagem ao passado. E tudo muito preservado, tudo muito bonito de se ver. O problema de andar aqui em Ouro Preto é o fato de você ou tá subindo ou tá descendo, né? Que é tudo muito íngreme. Mas vale a pena cada passo nessas ruas. Como eu disse, é uma viagem ao passado. As igrejas de Ouro Preto estão entre os maiores tesouros do barroco brasileiro. Construídas durante o ciclo do ouro, nos séculos 17 e 18, elas impressionam não apenas pela arquitetura, mas principalmente por seus interiores ricamente decorados com talhas revestidas em folhas de ouro, altares monumentais, esculturas e pinturas de grandes artistas, como Aleijadinho e Manuel da Costa Taide. Entre elas, destaca-se a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, considerada uma das igrejas mais ricas do Brasil em ornamentação dourada, com mais de 400 quilos de ouro utilizados em sua decoração. Em seu interior, funciona também o Museu de Arte Sacra de Ouro Preto, que preserva centenas de peças históricas do século XVII ao século XIX. Como imagens sacras, objetos litúrgicos, documentos e vestimentas religiosas, permitindo ao visitante conhecer de perto a riqueza artística e a história da antiga Vila Rica. Visitar as igrejas de Ouro Preto é fazer uma verdadeira viagem ao passado, onde fé, arte e história se unem para revelar um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil. Estamos dentro de uma mina
onde os escravos tiravam ouro. Tiravam ouro daqui, passavam 18 horas e era iluminado com óleo de baleia. Usavam tochas e usavam óleo de baleia para gerar o fogo, né? Exatamente. E consequentemente a iluminação. Olha só isso aqui. E também traziam para cá passarinhos. Sim, porque quando os passarinhos iam morrendo, sabia-se que o oxigênio já estava muito, tinha pouco oxigênio. Então os passarinhos morrendo, que já sabiam que era o momento de sair da mina. É incrível. Tem 15 metros acima de terra pra gente. Moça, pergunta aí. Esse aqui é o altar de Santa Bárbara, aquele que eu ressaltei para vocês lá em cima, que para quem anda da Umbanda, conhece tanto quanto o altar de Iaçã. Eu mostrei para vocês 2 veios que são os essenciais para a gente fazer a extração e a localização do ouro, que seria o veio do quartzo e o veio do itabirito. Esse aqui é o veio do quartzo, esse formatinho piramidal e esse aspecto lapidado é uma característica física do próprio material, ele pode sim desenvolver essa formação, caso ele tenha espaço para se desenvolver. Se ele não tiver espaço para se desenvolver, ele vai ficando sempre com esse formatinho mais tabular. Vocês podem ver que até o brilho dele ficou um pouquinho mais opaco, justamente pela alta presença de minérios que tinha envolto a ele. Esse aqui é o itabirito, só que agora com uma concentração maior de minério de ferro, tá vendo? Eu mostrei ele é mais opaco, né? Isso. Não é eu mostrei. translúcido. Aquele lá é o mais translúcido. Aqui a gente Isso. tem algumas ferramentas que são representativas daquela época que eram utilizadas pelos escravos. Não são da época em si, mas dá pra gente ter uma noção. Eram realmente utilizadas picaretas, ou seja, completamente manual. Não era chegar e escavar de qualquer jeito. Obviamente tinha que ser pensado justamente pela estrutura, principalmente dessa mina aqui, olha, ser bem fragilizada. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais com relação a esse conhecimento, eu recomendo vocês fazerem o passeio na Casa dos Contos e no Horto dos Contos depois. A gente tem muitas ferramentas que são representativas daquela época. Quanto tempo o escravo ficava aqui dentro? Cerca de 16 a 18 horas por dia. Ele não sabia se era dia ou noite. Não. Exatamente, igual o moço que estava descendo e falou, será que é dia? E a iluminação? A iluminação antigamente não era feita por rede elétrica, né? Era feita através de tochas. Então, de certa forma, já dá pra gente imaginar o verdadeiro inferno que era aqui dentro. Que usavam? Óleo de baleia, que era tóxico para a respiração dos escravos naquela época. 18 horas inalando óleo de baleia. Muitos escravos morriam justamente pela autoinalação da fumaça. Nas lamparinas. Isso era utilizado até mesmo como uma espécie de tortura pelo Senhor naquela época. A gente sabe que quando a gente vai inalando uma enorme quantidade de fumaça e o fogo ele depende do oxigênio para estar aceso, então o fogo ficava corroendo o oxigênio aqui dentro. Naquela época isso era utilizado como uma espécie de tortura, ele amarrava o escravo aqui dentro e deixava o fogo aceso. Das duas, uma, ou o escravo ele ia acabar morrendo por intoxicação gerada pela fumaça, né, por causa do óleo de baleia, ou por falta de ar. Por esse motivo, os escravos designados trabalhariam da mina em específico pelo motivo de ser mais apertado. Sempre tinha que ser relacionados os menores justamente pela fácil locomoção. Tinha determinados pontos a qual nem os escravos mais baixos conseguiam ir, então eles mandavam as crianças para continuar com a extração do ouro. Normalmente os escravos mais altos eram selecionados para lavoura de canal de café e plantio de açúcar. Aqui a gente vê o monumento Tiradentes. Tiradentes foi morto, esquartejado, né? A cabeça dele foi trazida aqui para Ouro Preto e colocada dentro de uma gaiola. Dentro de uma gaiola. Depois sumiu e nunca mais foi encontrado. E esse monumento, quando ele foi feito, puseram o Tiradentes de costas para o Palácio do Governo, em forma de protesto, né? Então, lá atrás está o Palácio do Governo, aqui a estátua de costa para o Palácio do Governo e fica de frente para o Museu da Inconfidência. Programas bem legais quando você chega aqui, o Preto é visitar o Museu da Inconfidência, que está atrás de mim aqui. Lá dentro você não pode filmar, você pode só fotografar. Eu vou deixar com vocês algumas fotos que eu fiz lá dentro, ok? Vale muito a pena visitar esse museu. É uma viagem pela história da época da colonização portuguesa.
E aí, gente, caminhando aqui pelas ruas de Ouro Preto, eu encontrei essa figura extraordinária, Vicente Gomes, que trabalha no teatro há mais de 46 anos. Ele vai contar um pouquinho dessa trajetória dele e um pouco do teatro aqui de Ouro Preto. Sim, eu sou técnico, né? Técnico do teatro. Trabalho há 46 anos, né? O primeiro teatro do Brasil e a Casa de Ópera que está entre as mais antigas em funcionamento das Américas. Completamos esse ano, 2025, 255 anos em funcionamento. Por lá ainda passam grandes expressões da nossa cultura, como Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Cássio Vereza, Jonas Bloch, Eva Vilma, Carlos Zara, né? Tivemos agora o Tom na Fazenda, né, com 4 grandes atores, Milton Nascimento, Tom Zé, João Bosco, Oswaldo Montenegro, Yamandu, Arthur Moreira Lima e muitos outros que passaram e passam ainda pelo nosso teatro. Tá? Então vale a pena conhecer. Completamos, né, como eu disse, 255 anos. São 4 andares, plateia, frisas, camarotes, galerias. São 300 lugares sentados. E o interessante, 98% dos espetáculos são gratuitos. Tá? Então venham a Ouro Preto e conheçam o primeiro teatro do Brasil em funcionamento. Tá? Meu agradecimento a todos vocês, visitantes, e nosso carinho dos ouropretanos. Poxa, que bacana, prazer imenso em conhecer o senhor. Nossa, prazer é meu, viu? Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu também. E eu a também. gente chama aí a galera para visitar, para vir para Ouro Preto e não deixar de passar no teatro. E eu agradeço essa primeira entrevista aí aqui no nosso evento. É um prazer. Viu? Espero retornar e encontrar o senhor mais vezes aqui. Se Deus quiser, com certeza. Um forte abraço. Nosso carinho, viu? Tchau. A gente chegou aqui numa feira. Todas as peças são feitas de pedra-sabão. Coisa linda, né? Feita por artista aqui de Ouro Preto. Feita por os artistas aqui. As panelas aqui de pedra-sabão. Qual é o nome do senhor? Muniz. 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 O senhor que faz essa arte, Muniz? Tudo. Aí o seu Muniz vai... Vou fazer uma gravação bonita. Vai fazer a gravação, ó. É 160, 180 Eu coloco qualquer nome, tá? Sim. É só. O turista que vem aqui para Ouro Preto precisa visitar o Parque das Andorinhas. O lugar é fantástico. Dá só uma olhadinha. É ou não é fabuloso o lugar? A gente está entrando agora na Cachoeira das Andorinhas. A iluminação aqui muito bem.
Então, eu dei uma paradinha aqui para descansar, porque como eu disse para vocês, aqui o Ouro Preto você está descendo ou você está subindo. E bem cansativo, ainda mais com o equipamento fotográfico, né? Pra circular toda a cidade fotografando, mas vale cada passo. É lindo, é viajar na história, como eu disse, é um banho de cultura, vale muito, mas muito a pena vir aqui. Essa é a minha segunda vez e espero voltar outras vezes. Vem comigo.